Passo em passo, de mim me afasto, sinto tua falta em meu peito pulsar. Desfaço o laço, me jogo no espaço, mas caio em falso a te procurar. E vou seguindo o sol, de sol a sol, ilha ao dia, aqui dentro noite fria. No caminho me vejo com sofreguidão, ecoa em meus passos a solidão. De repente aborto outra dor a pulsar, e aí te reencontro no encontro do olhar. Te recebo em meus braços e me toca o coração, a letra suave da compaixão. E de abraço em abraço te sinto junto a mim, seguindo o compasso do teu amor sem fim. Passo em passo, de mim me afasto, sinto tua falta em meu peito pulsar. Desfaço o laço, me jogo no espaço, mas caio em falso a te procurar. E vou seguindo o sol, de sol a sol, lá fora brilha o dia, aqui dentro noite fria. No caminho me vejo com sofreguidão, ecoa em meus passos a solidão. De repente aborto outra dor a pulsar, e a te reencontro no encontro do olhar. Te recebo em meus braços e toco o coração, a letra suave da compaixão. E de abraço em abraço te sinto junto a mim, seguindo o compasso do teu amor sem fim. Nada melhor que no aniversário de mais um ano a gente homenagear aquele que é motivo da nossa estada aqui desde o primeiro dia, Jesus. Então, que a letra possa ecoar dentro de nós, nos movimentando sempre de encontro a Ele. Seja motivado pela saudade, seja motivado pelo abraço amigo, enfim, que a gente esteja sempre com Jesus. Eu vou pedir a Beth que faça a nossa oração de agradecimento por este momento, esta segunda, e assim a gente possa sintonizar, acalmar, deixar um pouquinho do nosso dia mais agitado de lado e pôr nossas cabeças aqui para a reflexão da noite. Amigo e Mestre Jesus, quanta alegria em nossos corações por nos reencontrarmos e por nos sentirmos abrigados pelo Teu amor e pela Tua paz. Que esta noite de profunda gratidão possa marcar uma nova fase em nossas vidas. Que a mensagem que Tu nos trouxeste possa seguir guiando os nossos passos e que não nos deixemos
desanimar, e que mesmo quando a dor e a tristeza se achegarem aos nossos corações, tenhamos a certeza de que Tu estás ao nosso lado, a nos amparar, a nos guiar. Que essas bênçãos de amor e de paz possam atender a todos aqueles que por aqui passam durante os dias das atividades, aquelas famílias que nós atendemos, que fazem parte de outras comunidades, a cada um dos nossos trabalhadores e frequentadores, que a alegria por conhecer esta mensagem possa seguir em nossos corações por todo sempre. Abençoa, Jesus querido, o nosso amigo Márcio, esse companheiro dos primeiros dias do Centro Espírita Paz. Que possamos aproveitar a sua mensagem de esperança, de consolo, de orientação para as nossas vidas. Abençoa-nos a todos e fica conosco. É o que te pedimos. O palestrante da noite é o nosso querido amigo Márcio. Márcio, eu conheço desde os primeiros dias de vida. Nascemos no mesmo lar, lá estivemos juntos por muito tempo, até que ele decidiu vir definitivamente para Curitiba e logo se encontra dentro do movimento espírita, se engajando no grupo de mocidade aqui em Curitiba e, não muito tempo depois, iniciando seus trabalhos dentro das casas espíritas. Márcio, até hoje, é um trabalhador muito ativo, representa o movimento no Estado, sempre que pode, leva a sua palavra pelas casas espíritas a todos aqueles que estão com nós hoje aqui para ouvir. Hoje, nosso convidado especial e que sempre que pode nos traz aqui sua reflexão bastante profunda e como bem lembrou a Beth, ele está conosco aqui desde os primeiros dias da casa. Então, se torna um amigo muito querido para nós. Márcio, à vontade, meu amigo. Boa noite a todos. Sempre uma grande alegria e uma emoção muito especial. Nos recordamos aqui dos primeiros dias da instituição, quando 11 se reuniam, não é, Pedro? 9. Devo ter visto 2 aí a mais. Né? Se reuniam, a assembleia era essa, né? E aqui estão alguns dos fundadores, alguns dos que estiveram na primeira hora. Né? Aí, ó, Chico, a Naura, o Pedro, deixa eu ver se eu me lembro, o Paulo, o Gerson não esteve, Gerson, na primeira hora? Quem mais? A Noeli não está aqui, está lá embaixo. Está lá embaixo. A Beth, o irmão da Beth também. Os 2 Cláudios. Então, é com uma emoção especial que nós nos recordamos disso e vemos a casa nos seus 17 anos dando frutos, estendendo as suas bênçãos, né, para além das fronteiras do São Brás, agora em Campo Marte, em Bom Pastor. É uma alegria para nós. O Espírito Emmanuel, que tutelou a atividade mediúnica de Chico Xavier por mais de 70 anos, na sua série Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida, assinala que o objetivo de uma agremiação cristã, de uma assembleia cristã, seja sob ou qualquer bandeira sob a qual se reúnam os seus adeptos, não é outro senão
de nos colocar em contato com as esferas superiores da vida, sob a influência do mundo espiritual superior. E eu, particularmente, durante bastante tempo vivi em conflito com essa história de para que fazer oração, né? Para que orar, se Deus sabe tudo? Para que orar se os Espíritos que nos acompanham conhecem os nossos pensamentos mais íntimos? Ou como diz o mineiro, né? O senhor sabe. Não há necessidade. E foi somente no contato mais aprofundado com os grupos de estudo que as instituições espíritas oferecem, e agora eles se multiplicaram exponencialmente, de modo a estruturar as instituições e tornar o nosso movimento um movimento mais consistente, mais sólido, formando espíritas mais lúcidos, sobretudo nesses últimos 15 ou 20 anos. Foi ali, lendo com mais orientação a obra de Allan Kardec, que nós detectamos que o Espiritismo é uma ciência que revela as leis que regem, que nos orientam para uma vida feliz. E quando, em particular, estudamos o capítulo dos anjos de guarda, que vai do item ou da pergunta 486 até quase 530, ali se depara, ou nos deparamos com duas leis fundamentais. A primeira delas, os espíritos, os anjos de guarda, nos acompanham desde os nossos primeiros passos na encarnação. A missão deles é essa. São espíritos de uma ordem mais elevada do que a nossa. Estou saindo do quadro. São espíritos de uma ordem mais elevada do que a nossa. Portanto, se somos nós espíritos de uma ordem, né, da terceira ordem, espíritos imperfeitos, esses espíritos, os anjos de guarda que nos tutelam, são espíritos da segunda ordem. E outra, os espíritos que alcançaram esse nível de evolução o fizeram porque respeitam as leis de Deus. E uma das mais importantes leis que nós temos é a lei de liberdade. Esses espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio como algo sagrado. Isso quer dizer, se nós não expressarmos de alguma maneira aquilo que sentimos, desejamos, aquilo que nos vai no coração, esses espíritos não intervêm, porque respeitam a nossa liberdade, respeitam a ponto de deixar que os seus tutelados, inclusive, interrompam o curso de uma existência pelo suicídio, ou não. Deixe. Né? A sua perspectiva é uma perspectiva diferente da nossa. Então, não é assim simples. Os nossos pais desencarnam e agora se transformam em nossos anjos de guarda. Não. Porque os pais interferimos na vida dos nossos filhos, ainda que eles não peçam, ainda que eles não precisem, algumas vezes. Interferimos, desrespeitamos o livre-arbítrio. Não somos ainda preparados para essa função. Esses espíritos dessa ordem respeitam. Se nós não expressamos através da prece, que é esse mecanismo onde exteriorizamos as nossas angústias, as nossas aflições, eles não se mexem também, é o que parece. Quando através da prece nós colocamos de forma genuína aquilo que sentimos, aquilo que nos vai no coração, aí eles interferem. Foi só aí que eu fui me convencendo também da razão pela qual o hábito da prece deve ser cultivado nas nossas reuniões, mas sobretudo na intimidade, né, dos nossos lares, quando acordamos, antes de dormir, quando estamos no trânsito, onde for. O importante é que através disso nós estamos abrindo, né, as nossas possibilidades psíquicas para que eles interfiram. E não raro, os seus pensamentos se misturam aos nossos próprios pensamentos. E surgem aquelas ideias, do nada, no chuveiro, né, irmão? Tomando banho, meu Deus, né? Por que me veio esta solução? De repente estava aqui orando, buscando. Então, deixando de lado essas considerações iniciais, trouxemos aqui hoje, né, que sabemos que é um dia festivo, um dia de celebração, e nós não queremos avançar interrompendo. Né? O que é, Paulo? Pode ir até as 10, sem problema? Eu fico sozinho aqui depois? Falando? Trouxemos aqui uma abordagem
que inicialmente, à primeira vista, parece estar apenas contemplada no último capítulo da obra A Gênese, publicada por Allan Kardec em janeiro de 1868, e que ano passado e ainda este ano continua sendo alvo de algumas polêmicas. Dizem alguns que estudam esta obra que ela foi adulterada a partir da sua 5ª edição. Houve uma conspiração enorme na França depois da desencarnação de Allan Kardec e depois da própria desencarnação da sua esposa Amélie, e editores, né, desconfiguraram a sua obra original, que ia até a 4ª edição. De modo que hoje nós temos aqui no Brasil a tradução da 5ª edição, adulterada ou não, essa é a tese. Mas veja, raciocinemos aqui, né? Isso também é um parênteses que nós abrimos, né? Porque sabemos que entre nós aqui há várias pessoas que estudam o livro A Gênese e que se dedicam mesmo aos grupos de estudo. Quando nós estamos dentro ou numa ponte, somos usuários de uma ponte, me ajude aí, Jefinho, né, engenheiro civil. Somos usuários daquelas pontes, né, em Paris, por exemplo. As pessoas colocam cadeados, tiram selfie, namoram na ponte, postam as suas fotos no Instagram, fazem poesia, cantam música, respiram o ar do Sena, são usuárias daquela ponte. E de repente aquela ponte apresentou problema na sua estrutura, a iminência inclusive de um colapso. Nós chamamos quem ali, já para resolver o problema? O poeta, o pintor, o artista, o namorado? O artista, claro. O artista para resolver o problema da estrutura da ponte? Não. Então veja, consideramos que nós somos usuários dessa obra extraordinária de Allan Kardec. É uma obra, é um sistema. Qualquer alteração que se faça em uma das obras, altera-se o sistema como um todo, podendo provocar choques, contradições. E pensando assim, nós vamos chamar para opinar a respeito da possibilidade de ter sido ou não adulterada a obra aqueles que são o quê? Usuários ou especialistas na estrutura da obra? Especialistas. Quem são os especialistas numa obra filosófica? Os engenheiros? Os advogados? No meio espírita nós conhecemos poucos deles, e poucos deles, inclusive, com formação acadêmica para opinar sobre a estrutura filosófica da obra. Então temos aí Silvio Seno Chibeli, na Unicamp, cujo currículo é tão extenso, em publicações, que a gente fica até envergonhado. E temos aqui em Curitiba Cosme Massi, devemos ter outros aí pelo Brasil. Ouvimos esses dois especialistas, enquanto de outro lado temos estudiosos e usuários, né? Alguns historiadores, inclusive, defendendo a tese da adulteração sem dar ouvidos a esses que são, por assim dizer, os engenheiros dessa obra. Kardec foi o grande engenheiro, o grande arquiteto, né, desse trabalho, mas como não está aí para opinar, a gente tem que consultar aqueles que, né, têm uma perspectiva acadêmica sobre o assunto. E esses dois afirmam sem nenhum receio: a obra foi alterada, sim, para melhor, e só podia ter sido alterada pelo próprio Allan Kardec, que a tornou mais elegante e mais sofisticada, sem correr o risco de contradizer o próprio sistema. De modo que nós podemos adotar a 5ª edição, né, que é a edição traduzida para o Brasil, sem dificuldade nenhuma, sem criar polêmica. Faz parte desse processo, essa polêmica é uma polêmica nova, né, já dura aí quase 150 anos, né, de quando em quando ela surge, né, sempre uma teoria de conspiração. Olha, houve alteração, então está escondido esse tesouro, agora nós temos documentos que mostram que não é bem assim nada. Então, com menos assodamento, devemos ouvir aqueles que conhecem, né, e sabem que as alterações provocam ou não contradições dentro desse sistema. Estamos tratando de um sistema filosófico. A abordagem que nós vamos propor hoje é uma abordagem sistêmica. Quando nós falamos em sistematizar alguma coisa, o que é que nos vem à cabeça tradicionalmente? Estudar sequencialmente, não é isso, Marcelo? Quer que seja estude? As pessoas vão estudar sistematicamente a obra, elas começam do começo ao fim, esgotando aquela obra. Vamos estudar sistematicamente o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Eu vou da primeira até a última questão. Mas a visão sistêmica, ela não se restringe apenas à análise da obra.
é pegar um tema e enxergar esse tema em toda a obra de Allan Kardec. Exemplo, quando trata do tema da possessão, por exemplo, ele começa com uma opinião e termina com outra opinião. Ele muda durante as suas 23 publicações, muda de opinião. Não está aí uma contradição, está aí a construção de uma ciência, de uma filosofia. Quando trata do tema da evolução, admite-se em dado momento a evolução sob uma perspectiva, e lá na frente, com receio, porque não havia elementos comprobatórios suficientes para dar segurança na afirmação, ele simplesmente suprime na Revista Espírita, já nos últimos meses, ele suprime uma parte da teoria, porque está em dúvida. Aí está o bom senso daquele que constrói toda a filosofia espírita. O que trouxemos hoje aqui é um tema do momento, que está na agenda de vários comunicadores espíritas, de vários expositores. São chegados os tempos. Tema novo, né? A data limite, já passamos por ela, foi dia 20 de julho. Já estão sentindo o mundo novo? Regenerar? Pacificar? Já deixaram o carro aberto lá embaixo? Tá? Já desligaram os celulares? As crianças podem ir para a escola, os jovens, tranquilo, está tudo sossegado. Já deixaram de pagar a conta da segurança, do monitoramento, baixaram os muros, a cerca elétrica, tudo resolvido. Né? Não é simples assim. Né, Pedro? Não é simples. Allan Kardec abre o último capítulo do livro A Gênese, na quinta edição, com essa afirmativa. Essa afirmativa traz pelo menos 3 elementos aqui para a nossa reflexão da noite. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, todas as partes e marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Cabe aqui uma explicação para quem está chegando. Quem está chegando aqui pela primeira vez? Tem gente chegando, ou pela segunda, pela terceira, recém-chegada na casa? Não se preocupe, tudo vai melhorar. Virão expositores melhores. Tem grupos de estudos aqui bem conduzidos. Mas o termo regeneração, por exemplo, aqui empregado, já não é uma novidade para o leitor. O leitor que passou pelo Evangelho segundo o Espiritismo e conheceu toda a dissertação do Espírito Santo Agostinho, quando fala que os mundos habitados pelo universo são de diferentes ordens, há uma hierarquia. Essa classificação, diz Agostinho em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, não é uma classificação absoluta. Isso ele deixa claro no início. Mas, para sintetizar, ele classifica os mundos em 5 tipos diferentes. A lembrar, quais são? O primeiro deles, o mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações dos espíritos. Então o nosso não é mais um mundo primitivo, apesar de parecer, não é. Mundos de expiação e provas. E ele faz um comentário curioso. A gente não vai conseguir aprofundar, não dá mesmo para aprofundar, mas o comentário é o seguinte: a Terra é um mundo de expiação e provas. Os espíritos em expiação na Terra, diz ele, são exóticos. Interessante. O que significa isso? Que talvez esses espíritos tenham vindo mesmo de outros sistemas, de outros planetas, exóticos, quer dizer, de fora, e passado o período expiatório aqui. Isso é um alento para nós que somos muitos nativos. Nós não estamos assim predominantemente em expiação, estamos em provas, talvez, mais do que em expiação. Então a vida não é castigo, como muitos podem pensar numa primeira vista. Primitivos, expiação e provas, e vai subindo na hierarquia. Mundos de regeneração, que são, segundo ele, uma transição entre o mundo de provas e expiações e os mundos ditosos. Mundos ditosos são mundos onde predomina o bem, habitados pelos espíritos bons. Tem espírito bom aqui? Será que tem? Não? Tem. Aqui. Espírito bom é espírito de segunda ordem. São espíritos que não são mais controlados pelas paixões.
não sentem ódio, inveja, não sentem ciúme, não se deixam controlar pela raiva, pelas emoções, de uma maneira geral. Alguém consegue ficar aqui assim sem tomar um café de manhã e um almoço e ficar bem humorado assim na fila do INSS, aguardando o cálculo da aposentadoria? Não, se tem, já vai se apresentando aí. Alguém consegue, ao ser ofendido, reagir com alegria? Pode levantar a mão. Eu queria conhecer os psicólogos. É distante, a gente vai vendo que isso fica bem distante da nossa realidade. Os espíritos então estão fazendo um esforço neste momento. A agenda deles está ocupada com esse tema. São chegados os tempos, isso é bem claro. Marcados por Deus. O que é que acontece com os pesquisadores do momento? Se fixaram no marcados por Deus. Bom, se está marcado por Deus, então tem data. Logo, vamos tentar encontrar a data marcada por Deus para que a gente deixe de ser um mundo onde predomina o egoísmo para ser um mundo onde predomina um outro tipo de sentimento que não é mais o do interesse pessoal em detrimento do bem comum. E por fim nós teremos os mundos, então esses inabordáveis, os mundos celestiais, habitados pelos espíritos puros. O que é espírito puro? Aqueles que só amam, aqueles que só refletem o amor que vem de Deus, sem impor nenhum tipo de obstáculo à passagem desse amor. Amam incondicionalmente. São espíritos que lidam, e operam naquilo que André Luiz teria chamado de cocriação no universo. Criam, o pessoal tem CREA lá, criam mundos, sistemas, fazem as montanhas, os rios, fazem experimentos com os seres humanos, tiram dinossauro, põem dinossauro, são esses aí, Então, quando a gente ensina lá na evangelização, quem criou o planeta, quem criou o passarinho, foi Deus, foram esses espíritos aí, porque as criações de Deus, a criação de Deus, essa é eterna. Toda criação que não é eterna, e nisso se inclui os seres e os mundos, seres orgânicos, e os mundos, os sistemas, essas não são eternas, elas acabam. As de Deus, o espírito e o princípio material, essas são criações eternas. O resto é gente lidando com esses elementos para promover a evolução num processo de solidariedade e de cooperação universal. É fascinante passear por esse capítulo da Gênesis, o 18º. É só lá que esse texto está presente? São chegados os tempos? Não. 29 vezes em toda a obra de Allan Kardec esse texto aparece. Não mesmo. Em cada um desses textos são chegados os tempos de alguma coisa. É isso que nós vamos ver também. São chegados os tempos disso, daquele outro. Nós vamos perceber que há predominância de algumas demandas que eles apresentam. Todas elas convergem para um lugar só, para estabelecermos na Terra um comportamento diferente que nos alçará da condição de planeta de expiação e provas para um planeta regenerado. Puxa, não era nem para ser um planeta feliz ainda? Não é. Essa é a notícia que a gente já vai dando de começo. Tira ilusão. Nós só vamos deixar de ser crianças para ser agora jovens. A madureza, esse processo de maturidade espiritual está muito distante. Não se preocupam os espíritos em tratar disso neste momento. Então Allan Kardec traz alguns elementos que são essenciais no próprio Livro dos Espíritos, a obra fundamental, a primeira delas. Só para saber, por curiosidade, em que se constitui a felicidade nos mundos habitados pelos bons espíritos, os mundos ditosos. O que é felicidade para eles? Vocês têm essa ideia? Algumas perguntas Allan Kardec começa a fazer para os espíritos. É possível ser feliz na Terra? É possível ser completamente feliz na Terra? O que vocês acham? Do jeito que está a coisa, é possível ser completamente feliz? E se a Terra mudar para um planeta regenerado, onde predomine o sentimento do bem, ela é possível ser feliz dentro dela, completamente feliz? O que
vocês acham? Que desânimo, Paulinho? Não dá para ser feliz completamente? Os Espíritos respondem bem isso. Não é possível. Não é possível ser completamente feliz, justamente porque o nosso é um planeta de expiações e provas. Não é um planeta completo ainda, né? Portanto, a felicidade será sempre relativa à nossa própria posição espiritual no planeta. Mas Allan Kardec avança. Mas dá para ser minimamente feliz na Terra? Dá para reunir alguns requisitos que sejam comuns para todos, estejam ao alcance de todos, para ser minimamente feliz agora na Terra? Minimamente feliz e não completamente feliz. O que vocês acham? Sim ou não? Responde sim. E apresenta, inclusive, de forma objetiva, didática, os requisitos que, simultaneamente atendidos, asseguram uma vida minimamente feliz na Terra. O primeiro deles, possuir o necessário. E aí se abre toda uma discussão, né? O segundo, consciência tranquila. E o terceiro, ter a fé no futuro. Quando esses três elementos se associam, é possível que o indivíduo seja minimamente feliz na Terra. Mas o que é necessário? Essa pergunta nós já fizemos aqui a última vez que estivemos. O que é necessário? O que é necessário para se ter vida na Terra? Respirar é necessário? Tomar água, o que mais? Comer, né? Picanha, né? Não. O que mais? Calor é necessário? O sol é necessário? O frio é necessário? A chuva é necessária? Para se ter vida na Terra. Poucas vezes nós cogitamos, né? Poucas vezes. Mas Allan Kardec, avançando nesse tema, apresenta uma outra lei divina. A natureza, significa Deus deu ao ser humano uma outra necessidade também, além dessas aí que nós conhecemos, que são mais palpáveis, objetivas, pelo menos até então, que é a necessidade de amar e de ser amado. Quando colocarmos essa necessidade ao nível das outras necessidades materiais, né, nós entenderemos por que na Terra nós somos ainda infelizes, por que os níveis de agressividade, de violência, por que nós não temos paz social. Hoje mesmo tive acesso ao relatório da FAO, né, do órgão que trata do problema da nutrição no planeta. Somos 820 milhões de pessoas passando fome no planeta. Eu estou lá preocupado com a data de validade, né? Hoje mesmo, no Chambito, lá no pensado, e pensando, gente, 820 milhões de pessoas passam fome no nosso planeta. Esse relatório é de 2017. Piorou? Mas nós estamos entrando na data limite, não estamos no mundo regional, entrando já no curso da regeneração, os índices pioraram. Parece que há um processo de recrudescimento quase da individualidade, do egoísmo, o que levaria o Espírito São Luís a dizer que cada geração é caracterizada por uma virtude e por um vício. O da nossa geração, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, e o vício da nossa geração é a indiferença moral. Nós deixamos as pessoas morrerem de fome, de frio, né? Nós temos visto o feminicídio crescendo, nós temos visto outros índices que são esclarecedores. Suicídio, campanha do Setembro Amarelo. Eu não sei, Marcelo, que é especialista no assunto, mas fala-se em 30 ou 40 pessoas por dia, ou 60, você tem esse dado? 40 segundos no mundo. No mundo, falando no Brasil, né? Mas, por dia, o que levaria um número, vamos supor que sejam 60, né? Esse número chega em torno de 20 mil no Brasil por ano. Quantos morrem assassinados no Brasil? Quantos jovens morrem no trânsito no Brasil? Uma guerra, mais do que uma guerra. 60 mil, 80 mil em alguns anos, né? 80 mil. Estamos preocupados, né, com esse tema, que é importante, mas nós não podemos nos esquecer que há outros fatores elevando morte, criminalidade, assassinato, que não só, né, o suicídio, que merece uma atenção especial.
Mas nós temos aí as drogas sendo vendidas em qualquer esquina, perto de escola, perto do centro espírita, perto da igreja. São as drogas líquidas, né? São as drogas líquidas. Com alvará das autoridades municipais, não raras vezes é difícil, né? Porque temos empresas lucrando, se locupletando, né, na venda disso. E nós não temos uma relação saudável com esse tipo de droga. Nós estamos aqui recriminando. Fizemos uma entrevista, Marcelo. Quem tiver curiosidade, vá até o YouTube, A Vida em Foco, Alcoolismo. Marcelo faz pelo menos 2 programas tratando do tema. É muito difícil, né, se penetrar nesse tema, dado o interesse, dadas as políticas públicas, mas temos aí um retrato, né, de uma negligência das autoridades públicas. Simplesmente não se fala do assunto, como se ele não fosse um problema que nós devêssemos atacar de frente. Beber é um problema? Será que eu vou depois da morte sofrer porque bebo? Não estamos dizendo isso. Reino dos céus é sentimento, né? Há quem não beba, mas traga dentro do coração o ódio, a violência, a agressividade. E há quem beba e tenha um coração generoso, bondoso. Não é essa a questão. A questão é que nós estamos sofrendo por conta de uma relação, né, patológica no uso dessa droga e assim de outras drogas também. Mas também não é essa a nossa pauta, ela apenas retrata, reflete o mundo em que nós vivemos. Marcados por Deus, bastante gente fixada aqui em descobrir data. Já passamos 2012, já passamos o dia 20 de julho de 2019, agora estamos falando em 2052, com margem de erro lá do Ibope, 2057, tal. Até lá a gente vai conseguir estar no mundo de regeneração. Quando eu leio esse texto e faço uma abordagem sistêmica dele, eu me dou conta que está muito, mas muito longe ainda, mas muito longe. Grandes acontecimentos, se importa aqui meditar um pouco sobre que grandes acontecimentos seriam esses para a regeneração, e nós já explicamos. Regeneração é um termo técnico que os espíritos utilizam para classificar o mundo. Então é um processo que vai nos tirar deste planeta de expiação e provas para um mundo regenerado. Marcados por Deus, assim como estão marcados outros acontecimentos. O próprio processo de gestação tem tempo para acontecer, é um processo todo que obedece leis genéticas, leis com nomes estranhos, inclusive. A nossa experiência numa encarnação obedece a um processo: infância, adolescência, juventude, a maturidade, a velhice. Para aqueles que chegam até lá, é um processo, né? Os sentimentos que predominam em cada etapa da vida, na infância, na juventude, são sentimentos diferentes. Na infância predomina um tipo de comportamento que é diferente do comportamento que predomina na juventude. Porque se for igual, é preciso que a gente vai procurar ajuda, né? Se for igual, na maturidade, é preciso mesmo buscar ajuda. Mas chega uma fase da vida, por exemplo, que a gente já não está mais a fim de briga, não é, Chico? É, Pedro? Simplesmente não está mais a fim. Ora, nem parece o mesmo Chico que eu conheci há 20 anos, que brigava por qualquer assunto, que entrava em qualquer conflito, né? É porque alguma coisa vai acontecendo naturalmente, né? Não se muda a crença, não se muda, né, a perspectiva, mas parece que há uma pressão mesmo, orgânica, com reflexos emocionais. É uma fase, é uma diretriz. Acontece isso nos sistemas menores e acontece também nos sistemas maiores. Razão pela qual Allan Kardec trata o tema como se fosse um processo natural, fugindo da análise escatológica, apocalíptica e catastrófica tão comum quando se aborda esse tema. A bomba vai acontecer, vai cair no Congresso, né, e tudo vai se transformar. Não. Quando a gente tem à nossa disposição a imortalidade da alma, a lei da reencarnação, a gente sabe que não adianta soltar bomba, porque os bombardeados reencarnam, e às vezes reencarnam na sua família, como seus vizinhos, e são passivos de que a sociedade precisa dar conta. Precisa se afastar disso mesmo. Allan Kardec trata como um fenômeno natural. De todas as partes, são 78 países se comunicando, e alguns biógrafos de Allan Kardec dizem que ele recebeu direta ou indiretamente comunicações de 10 mil espíritos diferentes em 78 países. Então, de todas as partes, praticamente mesmo, né, essas notícias chegavam. Deixa eu avançar aqui para o que interessa.
São chegados os tempos. Aí está então, né? Vocês estão enxergando bem? São 29 comunicações dando conta dos tempos chegados. Não é assunto da Gênesis exclusivo. O que está na Gênesis, podemos dizer, é uma grande compilação dessas mensagens. Eu fiquei curioso, o que dizem essas mensagens? 5 delas, das 29, 5 delas, falam-se outras coisas também, mas 5 delas dizem o seguinte: são chegados os tempos das informações claras, papo reto, não mais necessidade de interpretar, não mais a necessidade de se criar escolas as mais variadas para compreender aquilo que Jesus disse, por exemplo, que esse é um terreno obscuro e difícil de caminhar. Porque o que ele quis dizer? Quem sabe, quem pode chegar mais perto disso são os judeus, porque se fala da cultura deles, são aqueles que falavam as línguas, inclusive, né, que estão presentes nos textos originais, ou ainda os árabes cristãos, né, que falam o siríaco, que é a língua prima do aramaico. Então teríamos que perguntar muitas coisas a eles, compreender simbologias, contextos sociais que nós não entendemos. Mas tem uma autoridade falando sobre o assunto, vai dar a sua opinião pessoal. Difícil até para nós avaliarmos quem está falando isso ou quem está falando aquilo. Não temos nem régua para isso. Não, agora vem um cara aí que está destruindo na interpretação do Evangelho. Kardec é bom senso, então ele não entra nesse terreno extraindo aquilo que interessa, né, que são as questões morais universais, e submete essas questões aos espíritos que administram os destinos do planeta. Não se entra em tudo, né? Não se discute tudo, porque tem muita coisa obscura. Ao se falar então de Apocalipse, eu me lembro do paulista que foi lá em Minas Gerais provocar o Chico Xavier, né, a respeito do Apocalipse. Ele disse: está difícil entender o que é que o Espiritismo diz. E o Chico, daquele jeito matreiro: liga não, meu filho. João, quando fez o Apocalipse, tinha 90 e tantos anos de idade. Liga não, meu filho. João já estava meio caduco, né? Ó, Chico, para entrar em bola dividida, fazer interpretação é difícil, né? Realmente difícil. Então o que nós temos hoje são muitas opiniões pessoais. E os espíritos dizem: são chegados os tempos do papo reto, né? A gente elimina as dificuldades interpretativas e apresenta a coisa preta no branco. Para quê? Para que não mais se preteste ignorância. Porque enquanto há ignorância e a dúvida, eu deixo de fazer. Agora eu estou dizendo para você que é assim. O meu esforço é dizer e comprovar que é assim. Tire a dúvida e passe a agir conforme isso agora. Essa é a proposta deles. 6 mensagens dizendo: são chegados os tempos da imortalidade. É hora de, num esforço articulado e inteligente, o mundo espiritual superar o materialismo. O materialismo é terrível, terrível. É o materialismo responsável pelo preconceito racial, é o materialismo responsável pelas dificuldades do gênero, do preconceito, é o materialismo responsável pela negligência, pela indiferença. Ele tem sido responsável pela perda do sentido existencial. Muitos males decorrem dos excessos do materialismo, mas não podemos deixar de considerar que o materialismo instrumentalizou a ciência acadêmica, sim. O materialismo se responsabiliza pela ciência acadêmica, que, por sua vez, tem como escopo a matéria. A quem cabe comprovar a imortalidade, então, da alma? A neuro, como é que é o nome? Não, nada, conversa. Nenhuma ciência acadêmica tem como objeto a comprovação da vida após a morte. Não esperem publicação na Globo, nas revistas de ciência, porque as ciências não estão aí com isso, as ciências acadêmicas. Não há preocupação do direito, da engenharia, da psicologia, nada. Todas são ciências materialistas. O que não quer dizer que sejam ruins, são materialistas porque se ocupam dos fenômenos da matéria. Ao Espiritismo cabe a comprovação da imortalidade. Observe lá quando o Espírito Santo Agostinho responde no item 919A a Allan Kardec: foi com este objetivo que ditamos esta obra, o Livro dos Espíritos, para deixar claro ao leitor, ao espírita, onde devem estar os seus verdadeiros interesses. A nossa vida a partir de agora deve ser pautada na perspectiva da imortalidade. 6 mensagens que falam que são chegados os tempos da renovação e do alinhamento das instituições, e 8 delas
São chegados os tempos da fraternidade. Aquela pergunta lá: o que ou em que consiste a felicidade dos bons espíritos que habitam os mundos ditosos? Para eles a felicidade é, os bons espíritos de segunda ordem, que não têm mau humor, né, não sentem raiva quando pisam no pé, né, só respondem com alegria. Para eles a felicidade é não sentirem nenhuma das paixões que causa a desgraça da criatura humana. Ponto. O amor que os une é para eles a fonte da suprema felicidade. Aí está a dica importante, que será trabalhada pelo Espírito Blaise Pascal. Se nós queremos uma sociedade pacificada, se nós queremos uma sociedade feliz, eu li hoje um artigo baseado, por exemplo, na perspectiva marxista do tema, né? Sociedade feliz, uma especulação. Sociedade feliz será aquela onde as pessoas terão liberdade. O Espírito responde: não basta isso. Além disso, é preciso que entre nós reine um sentimento de fraternidade, de caridade. Uma sociedade onde eu tenha compaixão por aquele que passa fome, aquele que passa frio. Uma sociedade onde eu seja capaz de desenvolver o sentimento de compaixão, de empatia pela minha sogra, do mesmo jeito que eu desenvolvo pela minha mãe. Pronto, aí começou, né? Começou o drama. 8 mensagens dizendo então que são chegados os tempos da fraternidade. Então vejamos lá. Olha a estratégia dos Espíritos: informações claras, a consolidação da convicção de que a vida continua, reforma das instituições. Elas constituem um tripé para sustentar o mundo da fraternidade. Sem isso é impossível. Vamos só passar nisso aqui. O Espiritismo quer ser claro para todos, não deixar aos futuros seguidores nenhum motivo para discussão de palavras. Por isso, todos os pontos suscetíveis de interpretação serão elucidados sucessivamente. Informações claras. Vamos passar aqui. Imortalidade, está lá então, Agostinho. Cadê? Por isso foi que primeiro chamamos a atenção por meio de fenômenos capazes de ferir os sentidos, e agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo editamos o Livro dos Espíritos. Firmar a convicção de que a vida continua. Só trazendo as fontes para vocês depois refletirem. Eles dizem que as instituições sofrerão uma reforma e se alinharão com esse mundo de regeneração, um mundo onde predominará a fraternidade. Vejam lá, essa fase já se revela por si. Olha, Kardec fazendo profecia agora, ensaiando, né, o profeta. Esta fase já se revela. Onde estamos? 1868. Quem estuda a história, né, da Revolução Civil estadunidense, estão lá discutindo ainda, né, se negros e brancos devem conviver e tudo mais. Esse assunto dura 100 anos. O Vaticano está discutindo se mulher tem alma nesse período. Não chegou a conclusão nenhuma. Não chegou. Então, o que acontece? Nós saberemos que estamos entrando no curso da regeneração quando as instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras se fundarem em grande quantidade de gente. ONU, OTAN, OMS, tudo que você imagina que são as instituições que se preocupem com isso e da qual ou das quais defluam todas as demais ONGs, políticas públicas que a gente conhece. Isso só vai acontecer a partir dos anos 1940, 1950. E Allan Kardec diz: quando isso acontecer, nós estamos começando a nos alinhar e as instituições começam a se reformar. Leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. Vimos isso? Vimos isso acontecer ou não vimos? Vimos ou não vimos? Faz preconceito racial hoje? Faz brincadeirinha hoje? Faz? Dá para assistir os Trapalhões fazendo brincadeirinha hoje? Não se tolera mais. Nem o Atirei o Pau no Gato que o Jorge cantava lá na escola. Hoje é repugnante cantar isso perto do neto, né? Você não canta, mas cantava com as filhas? Escutou isso, tá? Você gostava de
alguma coisa aconteceu, alguma pressão houve para que, né, isso tudo se transformasse em leis inclusivas, leis que respeitem. Está acontecendo. Apesar, o que é mais triste, apesar da nossa presença na Terra, de nós que não fizemos nada, as coisas estão acontecendo. Ou alguém saiu aqui para bater panela em favor das crianças que passam fome, da merenda que foi surrupiada, não. Enfraquece seus preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família, pela universalidade, facilidade, uniformidade, facilidade dos meios de realizar suas transações, globalização, unificação de moedas, mercados, internet, tudo isso fala, né, de um mundo em curso de regeneração, segundo Allan Kardec. Reúnem-se, quebram barreiras para as justas pacíficas da inteligência. As justas eram os duelos no passado, antes se resolvia no canhão, né? Agora as pessoas sentam lá para discutir, gente, está com um míssil lá, não dá para parar, né? Segura a onda, né? Vai devagar. Então eles sentam para conversar a respeito disso. No passado não era assim. O que é surpreendente, em 1868. O que Allan Kardec quer dizer com isso? Nós estamos, né, começando a entrar nesse processo aí de alinhamento institucional. Mas para deixar aqui uma figura para vocês, a estratégia, o que me parece, dos espíritos é essa. Vamos dar informações claras, vamos consolidar a convicção de que nós somos espíritos imortais, e as instituições passam então a sofrer uma renovação, encarnam-se, emboscam na matéria espíritos do mais alto valor intelectual, moral, no direito, na economia, na arte, na arquitetura, na medicina, seja o que for. Até nas religiões, por incrível que pareça, tem gente boa, né? Até nas religiões, né? E eles vão então movendo, né, promovendo um alinhamento. O que era tolerado há 20, 30 anos já não se tolera mais hoje. Hoje nós estamos discutindo o beijo homoafetivo, né? Ótimo. Estamos falando que todos têm direito de amar e ser amados. Há 20 ou 30 anos nós dizíamos que só pode amar ou ser amado quem é o branco, né? Branco, da elite e tudo mais. Hoje nós estamos discutindo a inclusão, né, afetiva. Isso é muito importante. Isso mostra que houve mudança. Houve alinhamento da instituição e daqui a pouco, olha o que se colocou na pauta. Gerson, chegou a nossa vez. Estão discutindo a gordofobia agora, né? Vai ser criminalizado o preconceito por quem tem o corpo mais fofinho, né? E não será mais a pessoa objeto da discriminação. Gente, o que é isso? Isso é o alinhamento das instituições. Aquilo que foi instituído pelo ser humano passa a sofrer então uma pressão de alinhamento com a perspectiva da fraternidade. Aí está o tripé e aí está o nosso objetivo como civilização. Fora disso, esqueçam. A pergunta que fica agora para o finalzinho é essa, bem fácil. O que é fraternidade? Aí eu vou lá no Google, no dicionário, vamos lá então, de significado. Fraternidade, o amor que nós temos pelos irmãos, pelos consanguíneos. Tem muito expositor espírita, e é muito, hein? Eu falo porque eu já ouvi, que pega o dicionário e põe aqui, ó. Mais caro, Hawaii é mais caro, né? Põe aqui. Não, vou lá no Google, né? E põe aqui. Então, a fraternidade significa o amor pelos irmãos. E aí eu desenvolvo todo o raciocínio com base nessa lógica. Não é assim que funciona. Se estamos numa obra filosófica, os conceitos estão dentro da própria obra. Aí nós pegamos de novo no Google do Kardec lá, Kardecpedia, né? E colocamos fraternidade. Adivinhe? Os espíritos conceituam por 14 vezes a palavra fraternidade. E vou dizer para vocês, a primeira delas já me derrubou. 2 vezes no livro dos Espíritos, 2 no livro dos Médiuns, 3 vezes no Evangelho, 1 vez no Céu e Inferno, 3 vezes na Gênesis e 3 vezes na... vez na Espírita também, Espírita, é de Kardec. Portanto, não dá para dissociá-lo, né, desse conjunto. São 23. Conceito de fraternidade. Então, segura essa para levar para casa agora, nós estamos no final. O primeiro conceito, quem passar por esse, está garantido. Amar como irmãos. Sim,
criminosos e desgraçados. E aquelas nossas postagens então no Facebook, como é que ficam agora? É difícil? É difícil. Mas não era maldade? Não. É um sentimento. É um sentimento coletivo que nos tirará da situação de planeta miserável e provas e expiações para um planeta regenerado, onde predomina a fraternidade, que só pode ser sustentada pela convicção da imortalidade. Porque se não houver isso, minha gente, eu não consigo. Se eu não entender que aquele camarada é um espírito que vai reencarnar, que pode reencarnar como minha sogra, inclusive, e que pode reencarnar como um filho meu, inclusive, a quem eu devo amar a fim de transubstanciar, transfundir esse sentimento, a coisa não acontece. Não é possível. Como é que eu vou ter o mesmo sentimento ou tratar com a mesma distinção aquele camarada que é careca daquele outro que não é careca? Como é que a cor da pele, porque o Catarina também? Essas cogitações perdem completamente o sentido diante dessa perspectiva. Amar como irmãos criminosos e desgraçados, acabou para mim. Voltei, acabou a ilusão. Tolerar todas as crenças. Concordar, mas tolerar. Algumas obras espíritas dos anos 20, 30 encaram com os dois pés no peito, né, de algumas crenças. Vamos devagar. Os espíritos agora estão entendendo que não é assim que funciona também. Né? Mas Kardec está acima de todos eles, propondo isso. Tolerância para com todas as crenças. Qualquer livro, qualquer publicação que não esteja alinhada com essa ideia deve ser colocada na sexta sessão, né? Na instituição, porque ela não contribui com o mundo de regeneração. O preconceito não contribui. A quebra do preconceito das barreiras entre os povos. Aí que eu quero ver o argentino, o estadunidense, o cubano, o francês, todo mundo dentro desse mesmo barco, né? Da tolerância e do respeito. Sentimento de família, sim, mas para com toda a humanidade, não só para com o consanguíneo. Amar o síndico, considerar o irmão, isso é fraternidade. Aí começa a fazer a conta, né? 40 anos eu consigo isso? Consegue, cara? Consegue se amar lá na economia desse jeito? Para você sair de lá, né? É você, não é? É que ele já evoluiu e ama síndica. Mas eu só achei que era esse amor ao próximo e ficava nesse, né, subjetivismo genérico. Amar ao próximo, Kardec agora dá CPF, RG e CEP. É isso, amar ao próximo. A ausência de egoísmo. Um mundo de fraternidade, né? É um mundo sem ódio, sem ciúme, sem inveja e sem cobiça. Não vou falar mais nada, deixo com vocês a reflexão. Estamos perto? Estamos longe? Estamos no caminho? Estamos aqui dentro de nós alinhados com essa ideia, né, de um mundo regenerado? Ou vamos esperar que alguém surja do nada em um determinado ano e faça acontecer por nós? Que não vai acontecer, né? Se nós não nos dispusermos a isso. Então é preciso que, como espíritas lúcidos, sinceros, arregacemos as mangas e, desde já, estabeleçamos um mundo regenerado dentro de casa, tratando, por exemplo, a família como se fosse uma visita ilustre, né? Sendo gentil, dando controle remoto, levando suquinho, né? Se a gente conseguir ali dentro do núcleo familiar, né, construir um oásis, né, de fraternidade, ali começa o mundo de regeneração. E daí, com um pouquinho de esforço, ele se estende, né, para a parentela consanguínea, para a vizinhança, um processo amoroso, natural, sem desesperos, mas também sem ilusões. Devolvo a palavra ao presidente da URI, Paulo, né? E agradeço a todos pelo carinho sempre, pelo respeito, pela ternura com que me tratam. A convivência com a tem sempre esses grandes motivos
motivos para incentivar-nos à lucidez e à perpétua e contínua melhora. Obrigado, Márcio, pelo carinho que você atende sempre os nossos convites. E eu sei que tem gente que chama Márcio da Cruz por outros motivos, mas para mim, esse irmão Márcio da Cruz é porque representa efetivamente a espada embainhada que nós estamos lutando tanto para construir em nossos corações. É melhor ser da cruz do que ser cruz, né? Nós vamos uma vez mais agradecer a Jesus por esse momento feliz em que nós, nesse nosso pequeno reduto, começamos a estabelecer esse mundo da regeneração. Porque nos 17 anos que aqui estamos no Centro Espírita Paz, temos aprendido a nos amar, a nos respeitar, e que essa configuração desse Centro Espírita, que abraça tantos corações, continue e possa perdurar por muito e muito e muito tempo. Eu vou convidar o Marcelo para vir fazer a prece por todos nós, conduzindo os nossos pensamentos nesse ato de adoração a Deus, de alegria e de agradecimento por esses 17 anos bem vividos. Deus nosso Pai, Jesus, sol dos nossos horizontes, que nos traz o calor da vida, a luz para nossos passos, o aconchego que nos descarrega os ombros, que nos coloca a caminho da justiça e da verdade. Bons amigos espirituais que tão carinhosamente se acercam de nós, tão suavemente nos conduzem, tão amorosamente nos estimulam, tão fraternalmente nos acompanham nessa jornada. Graças damos a todos pela vida que se nos apresenta tão plena de oportunidades, de desafios, de aprendizagens. E rogamos que a cada dia, Senhor, possamos ouvir essa melodia celestial que traz ordem a todo mundo, nos afinando no seu compasso, deixando-nos embalar nas doces vibrações do amor, que por tudo e para todos esplende extraordinário. Que possamos nos embeber desta energia salutar, transformando-nos desde o íntimo, trabalhando nossos instintos, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, que possamos reproduzir em atos, dando cada um a sua nota para essa sinfonia celestial. Que o nosso delicado esforço possa se somar a essa orquestra divina e assim cantemos a música do bem, embalemos os corações e as mentes e trabalhemos por um mundo melhor. Que a cada dia estejamos mais sensíveis e dispostos, mais permeáveis. Muito obrigado por tudo que temos até hoje. Muito obrigado por esta casa que nos ampara, nos acolhe, por essa doutrina que nos esclarece e estimula, e que possamos prosseguir
hoje e sempre, com essas ferramentas, trabalhando para sermos pessoas melhores e um mundo melhor. Acompanhe-nos aos nossos lares, esteja conosco, hoje e sempre. E assim seja. Nós vamos passar os passos. Pedimos que todos aguardem em seus lugares e serão chamados.